Se você está pensando em comprar um violoncelo, assiste esse vídeo até o final, porque hoje a gente vai falar sobre tudo que você precisa saber para tomar uma boa decisão na hora da compra. Mas se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Gustavo Fernandes, esse é o Cello Didático, um canal dedicado a conteúdo de violoncelo para iniciantes. E aproveita, já se inscreve, é só clicar no botão inscrever-se aqui embaixo, clique também no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Bom, hoje eu estou num cenário diferente aqui, porque a gente tem um convidado muito especial. Eu estou no ateliê do luthier Fábio Vanini, uma referência em luteria aqui em São Paulo. E o Fábio vai conversar com a gente sobre como escolher um violoncelo na hora da compra, quais são os itens que você precisa observar e tudo que você precisa saber para fazer uma boa compra. Bom, então estamos aqui com o Fábio Vanini. Fábio, muito obrigado por ter aceitado participar desse vídeo. Tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para a gente. Ô Gustavo, eu que agradeço o convite. Para mim está sendo bastante interessante, porque essa é uma prática quase que diária aqui, né? Não só de orientar, como eu mesmo escolher os instrumentos que eu, enfim, vendo ou ajusto aqui. Então eu já tenho uma certa sequência, um certo protocolo de procedimentos, né? Para poder fazer não só uma boa escolha, mas também aqueles ajustes necessários no começo. Então eu tenho uma sequência de coisas que a gente olha de acordo com aquilo que pode ser refeito e aquilo que não pode ser refeito. Quer dizer, aquilo que vem da loja de um jeito que não dá para corrigir e aquilo que vem da loja que facilmente a gente consegue colocar no lugar. Legal, Fábio. Bom saber disso, porque é exatamente isso que eu queria te perguntar. Então, qual que é a sequência correta? O cara chegou na loja, ou ele chegou no ateliê, ou às vezes uma compra privada, ele foi na casa de uma pessoa buscar um instrumento. Qual é a primeira coisa que a pessoa tem que olhar para ela saber se ela está fazendo uma boa compra, se o instrumento vale a pena ser comprado ou não? Tá certo. Então, a primeira coisa aqui é separar. É um instrumento novo ou é um instrumento usado? Perfeito. Então, quando eu vou numa loja ou vou num revendedor, né, comprar um instrumento, um importador, né, comprar um instrumento novo, que é um instrumento que está embalado e que nunca foi utilizado, né? Normalmente as pessoas vão olhar, por exemplo, cor de verniz. Vão olhar, o que eu mais recebo de consultas é sobre verniz fosco, verniz brilhante, a cor dos acessórios. Eu, como luthier, essa é uma das coisas que eu vou olhar bem depois, tá? A primeira coisa que eu vou olhar num instrumento novo é o espelho. Ah, interessante. Por quê? Porque o espelho dificilmente você consegue corrigir, a não ser que o espelho seja de um material como ébano, por exemplo, ou se o espelho não for pintado, mas for de boa qualidade, ele já venha na cor natural, não dá para retificar. Os espelhos que tem cor natural a gente consegue retificar e corrigir, é um custo a mais e não é pouco para quem está adquirindo um instrumento novo, entendeu? Certo, uhum. Por isso que a primeira coisa que eu vou olhar é o espelho. Então eu tenho um instrumento aqui, eu já deixei separado só para ter uma ideia. Então o espelho, para quem não sabe, é essa parte preta aqui, onde a gente vai ter a digitação na execução musical. A primeira coisa que eu olho quando o instrumento sai da embalagem é se o espelho está reto ou ligeiramente côncavo. Como é que eu vou olhar isso aí? Eu tensiono a corda, coloco o cavalete na posição, depois a gente pode até falar da posição do cavalete. O que importa é que o cavalete suspenda a corda o suficiente para eu poder ter uma noção da corda tensa. Ela vai servir de régua para nós. Então eu vou fazer o seguinte, eu dou um pouco de tensão, precisa afinar, ela só precisa estar reta, né, a corda. Então a gente aperta a corda na primeira posição, né, aqui na primeira, um dedo aqui, o outro dedo vai ficar no final do espelho, e eu coloco ele de maneira que ele sirva de referência reta para nós, é a nossa régua. Se no meio da corda tiver um vão entre a corda e o espelho, é sinal de que essa ligeira concavidade que a gente quer tá na medida que é interessante. Se ela ficar muito grande, tipo 3, 4 milímetros, e às vezes até mais, é raro para instrumento novo, mas pode acontecer, é sinal de que essa concavidade passou do limite aceitável. Então eu vou ter um pouco de dificuldade de ajustar esse instrumento depois, inclusive de tocar também, vai ter um problema de tocar esse instrumento nas posições mais altas. Se o espelho estiver reto e estiver bem paralelo à corda, ok. Agora, se eu apertando aqui eu percebo que toda a corda encosta de ponta a ponta no espelho, fazendo isso, a chance desse espelho estar, ao contrário, convexo, né? Vamos falar em termos mais prosaicos, barrigudo, sinal de que esse instrumento vai ter problemas no ajuste, é um ajuste mais difícil. Certo. E retificar isso daí, se o espelho for pintado, além de ficar feio e custoso, não vai ficar muito bom. Interessante, Fábio. É interessante você falar sobre isso. Meu primeiro cello, inclusive, eu tinha exatamente esse problema, né? Aqui na região da quarta posição era muito mais funda, então era muito duro de tocar, a corda ficava muito longe do braço do violoncelo. Então a primeira coisa para se considerar é se o espelho não está côncavo ou convexo, certo? Isso, exatamente.
Se o espelho for de um material de menor qualidade, por exemplo, ébano, é retificável. Só que aí entra um segundo problema, que a maioria dos instrumentos comerciais que são de ébano, o ébano é de má qualidade. O que significa um ébano de má qualidade? É um ébano que tem muito nó e os veios da madeira são muito irregulares. Então, para retificar isso daí, eu tenho que trabalhar com material muito afiado. É difícil ficar 100% por causa do nó. O nó ele lasca na hora que você vai planar. Entendi. Você não consegue ficar com ele ideal. Então, muitas vezes, esses instrumentos que tem ébano, já a configuração original do instrumento, eles passam uma resina preta que disfarça esses defeitos. Sim. Então você pode olhar e falar, beleza, é lindo. Mas a gente planando, a gente nota que na verdade foi para um pouco esconder. Certo. É um ébano duro, ele é bom enquanto resistência, mas ele é ruim de trabalhar e de retificar. Ou seja, se a pessoa não tiver esse cuidado já com o espelho no início, é certeza que ela vai ter manutenção depois. Certeza. Todo instrumento que vem da loja precisa de uma linha de ajustes, mas a gente não quer ter que refazer algumas coisas que, enfim, vão custar mais e vão não necessariamente... Quer dizer, a pessoa quer comprar o instrumento, ela quer o instrumento mais pronto possível. Claro, com certeza. Ajustes básicos ela vai precisar, mas corrigir defeitos não, né? Entendi. Entendeu? Certo, Fábio. Então, falamos agora sobre o espelho. Depois do espelho, qual a próxima questão, o próximo item que a gente precisa olhar? Olha, considerando já então o espelho minimamente bom, uma outra coisa que seria difícil de corrigir seria a inclinação do braço e o alinhamento do braço. São duas coisas que de fato vão dar trabalho depois para a pessoa se ela adquirir um instrumento com problema. Só que quando a gente fala em alinhamento, a gente vai pensar alinhamento é diferente de inclinação ou ângulo, enfim. O alinhamento vai ser em relação ao eixo central do instrumento. Então o instrumento ele tem uma simetria, ele tem um eixo central que vai de ponta a ponta. Então, o alinhamento então se refere ao fato do braço estar torto para a esquerda ou para a direita. Como é que a gente vai medir isso daí? Novamente colocando o cavalete centralizado, a gente põe então as cordas com uma leve tensão, né? O lojista, o balconista tem que ter um pouco de paciência, porque a gente está escolhendo o instrumento, claro. O investimento, né? Sim. Se ele comprar sem olhar, seria muito temerário, né? Muito imprudente. Então é natural que a gente queira olhar algumas coisas. Então a sugestão que eu dou: colocar o cavalete em pé, mesmo que ele fique ao contrário, no começo não importa. O que importa é que ele fique centralizado. Então, como é que a gente vai centralizar? A distância entre os cortes do F tem que ser igual, né? Ou pelo menos estimativamente a gente considera bem parecido, né? A olho mesmo que seja. Coloca as cordas nos cortes que elas devem ficar em cima do cavalete e dou uma leve tensão na cravelha de maneira que a corda fique reta, tá bom? Feito isso, aí eu vou olhar esse alinhamento aqui, as cordas as mais extremas, né? A corda mais fina e a corda mais grossa em relação ao espelho, né? E eu vou olhar também o conjunto. Se para eu colocar a corda em relação ao espelho centralizado eu tenho que mexer muito o cavalete para um lado ou para o outro, ele vai me acusar na distância do F se está torto ou não. Entendeu? Entendi. Se para alinhar com o espelho eu tenho que colocar o F muito para o lado, sinal de que o braço está torto. Então, interessante você falar sobre isso, porque eu já tinha notado isso em cello, às vezes cello de aluno a gente pega para mexer, e quando você põe o cavalete no centro, você vê que aqui a sobra das cordas aqui nas extremidades muitas vezes não é a mesma, né? Então isso já é um sinal de que o braço pode estar torto. Porque aí a correção é você tirar o braço e colar de novo, entende? É uma correção estrutural, né? É comprar uma casa com uma parede torta, né? É a mesma história do espelho, então, é o tipo de coisa que você não quer mexer quando você pega o tipo da coisa que vai custar até mais caro do que retificar um espelho. Entendi. Né? E ela pode comprometer de fato todo o resto dos ajustes, né? Eu tenho que fazer várias, não só no braço, mas depois tem que corrigir. Eu não sei como é que vai ficar o cavalete depois que eu colocar o braço no lugar, às vezes tem que trocar. Interessante você estar falando sobre isso, Fábio, porque pensando na pessoa que está indo comprar, a pessoa nunca teve experiência com o instrumento, não entende muito, pode ser que um instrumento de uma mesma marca, o mesmo modelo, eu tenha dois instrumentos diferentes, um venha com alguns desses problemas estruturais e o outro não, certo? Ou seja, não é uma coisa que uma marca garante que vai estar bem feito. Não, tem que olhar um por um. Tem que olhar um por um porque alguns processos da construção do instrumento são automatizados, outros não. Certo. E é nessas partes não automatizadas que podem estar as diferenças, né? É claro que a gente não está falando só de qualidade da madeira, mas na parte que é montada à mão, por exemplo, o encaixe no braço, essa parte manual. Então não é raro o instrumento aparentemente por fora, ele está tudo alinhado, tudo bonito, mas na verdade por dentro, o encaixe do braço aqui, né, essa parte que vai para dentro do corpo,
ele tem um vão entre o braço e o corpo. E esse vão fica mascarado. E muitas vezes isso aí com o tempo aparece, o braço solta porque aquela cola está quase que só externa. Isso já é difícil de saber. Entendi. Isso só com o tempo. É difícil a pessoa olhar por fora e falar, esse tem problema ou não. Até eu que sou luthier não conseguiria olhar isso. Mas enfim, a gente escolhe o que a gente pode, né? Sim, mas então é interessante porque a gente não pode ter vergonha quando chega na loja. Por exemplo, digamos que você já tem uma marca em mente. Pelo valor, você viu que você consegue comprar, e aí você entra na loja, pega um cello daquela marca, pede para o vendedor, e aí você vê que o cello apresenta um desses problemas. Quer dizer, o espelho pode ser que não esteja reto, o braço você percebe que está um pouquinho torto. Não é problema nenhum você pedir para o vendedor trazer um outro modelo daquele cello que ele talvez tenha no estoque para você ver se isso se mantém, certo? Porque de repente você vai excluir aquela marca já. Não acho não só não é um problema, como uma obrigação, porque os lojistas, eles têm um estoque grande, enfim, e balcão para isso, né? A pessoa tem o direito de comprar ou não, escolher ou não, mas eu vou ser sincero, eles não gostam. Às vezes você tem que insistir, dependendo da loja, eles não gostam de trazer outro, mas eu já tive problemas, inclusive, com um cliente que comprou o instrumento, quando chegou em casa, o arco que veio era arco de viola, não era arco de violoncelo. Aí ele tinha um desconto na compra e depois, na hora de trocar, a pessoa falou, olha, o desconto era porque o arco estava errado, mas ele não sabia. Caramba. Então tem que olhar tudo. É muito importante, então não ter vergonha. Pensa que você está investindo um dinheiro, você quer ter um instrumento bom e, como o Fábio disse, alguns desses problemas estruturais, alguns não, todos os problemas estruturais, você vai ter que mexer depois. Então, se você não identificar no momento da compra, vai sair do seu bolso, não vai sair do bolso do vendedor. Então, não tenha vergonha de pedir para o vendedor, se você percebeu que tem um desses problemas, para ele trazer um outro modelo. Às vezes ele traz um outro modelo, né, Fábio? Que já está bem estruturado, é a marca que você quer comprar e aí vale a pena. Né? Exatamente. E veja que eu não estou falando nem em qualidade de som, nem assim, enfim, se o instrumento tem a qualidade que a pessoa quer, né? Às vezes o instrumento soa bem, mas não tem o timbre que a pessoa quer. Essas são coisas que a gente pode até tentar mexer depois. Eu estou falando de fato problemas estruturais que podem comprometer uma boa compra. Né? Ô, Gustavo, uma outra coisa que é bem importante a pessoa olhar é a inclinação do braço, né? Esse ângulo que o braço forma aqui dá para ver bem, ó, esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Por quê? Porque um instrumento novo jamais pode ter isso aqui muito baixo. Certo. Né? E como é que a gente vai saber se está baixo ou não? Aí não tem jeito, aí tem que medir. Tá? Então, a medida que a gente tem, uma estimativa, essa não é a medida mais precisa, mas ali na linha de fogo pode ser uma medida útil para a gente poder selecionar o instrumento logo de cara ou não. Então eu vou colocar uma régua aqui e vou colocar ela em contato com o tampo e o final do espelho. Essa medida aqui tem que dar em torno de 60 milímetros. Tá? 62, 64, 61. Se tiver com 58, 57, é sinal de que vai ficar tudo muito baixo. E a tendência de todo instrumento novo é ceder o braço um pouco. Então aquilo que já começa baixo vai ficar mais baixo com o uso. Tá? Isso aí pode comprometer de fato um bom ajuste, porque o instrumento com as cordas muito baixas, de si, não é tanto problema. O problema é que ele vai raspar o arco nas laterais do instrumento. Tá? Esse é o principal para quem está começando, essa liberdade com o arco nas cordas é fundamental. Né? Isso é bem comum, Fábio. Eu pego bastante esse tipo de caso, até com alunos que reclamam, às vezes comprou o instrumento, na hora que começa a estudar a mudança de corda, principalmente quando vai para a corda lá, o arco começa a bater aqui e a pessoa pensa às vezes que é o cavalete, mas é interessante saber que pode ter a ver com a altura que o espelho fica, certo? Isso. Importante, essa medida, só reforçando, né? O Fábio estava mostrando aqui a partir do tampo, mas é no final do espelho, certo? Exatamente. Não é no início do espelho, no não. final Então do você espelho. Coloca a régua e mede no final do espelho, 60 milímetros é uma boa medida. Em torno de 60 milímetros, né? Melhor que seja de 60 para mais, até uns 65. Tá. Mais ou menos. Se for abaixo de 60, 59 é aceitável, mas abaixo disso já começa a ficar arriscado. É comum achar muito alto, muito acima de 65, por exemplo, ou não? Não mais como baixo. Esses instrumentos de fábrica normalmente vêm com uma medida boa, os instrumentos novos. E aqui já fica uma orientação para quem vai comprar instrumento usado. Instrumento usado já não. Aí a tendência é que eles estejam baixos. Tá. Aí você vai comprar um instrumento que é verdade que ele já cedeu, mas se ele estiver baixo demais, você vai ter um custo muito grande de colocar esse braço no lugar, além de tudo que tem que fazer um cavalete novo. Certo. Então daria um valor bem mais alto, né? Isso. Legal, Fábio. Então a gente falou sobre espelho, falamos sobre o braço do violoncelo. Pensando agora no corpo do instrumento, o que você pode falar pra gente? Então, Gustavo, algumas coisas que podem acontecer que eu já me deparei, que acho que convém a pessoa olhar quando ela for adquirir um instrumento. É claro que assim, os descolamentos são corriqueiros, né? Quando a gente fala em descolamentos, principalmente, esses descolamentos podem acontecer na borda, né? Aqui nessa região aqui é bem comum também. Descolamentos entre a faixa
e o fundo, a faixa e o tampo, isso daqui é comum, porém o descolamento de si, só o descolamento não é o problema. O problema é quando o descolamento é porque a madeira encolheu. Sinal de que a madeira era muito verde e sinal de que vai acontecer em outras partes e pode comprometer depois a recolagem de uma maneira precisa e bonita, né? Mas como que você, luthier, identifica qual foi a causa do descolamento? Então, é isso que eu ia de fato especificar agora. Um descolamento normalmente acontece em instrumentos novos por causa da secagem da madeira. Então a madeira do tampo ou do fundo ela encolhe, né, num sentido, né, no caso do fundo, por exemplo, ele vai encolher no sentido transversal, o tampo também. E a faixa ela vai encolher num sentido transversal também, mas que é um sentido contrário de como está o fundo. Então esse descolamento vai aparecer, por exemplo, na faixa, ela vai ficar com um pedaço de faixa para fora da borda. Você começa a perceber que parece que a faixa é maior do que o desenho da borda, ela fica exposta. Entendi. É sinal de que a secagem da madeira foi muito rápida e, enfim, isso daí vai acontecer em outras partes. Aconteceu aqui, é lógico que isso pode acontecer em qualquer outra parte do instrumento. Isso significa então que aquele instrumento foi usado de uma madeira muito verde. Então, mas tem como identificar isso na compra, no momento da compra? Tem. Tá. Como o instrumento está envernizado, ela vai aparecer, por exemplo, um risco branco na borda. Por quê? Porque expõe a madeira por dentro, sem verniz. Entendi. Então, quando você olha na borda e você vê um risco branco assim, muito exposto, é sinal de que esse descolamento foi um pouco mais grave do que o descolamento comum. Porque todo instrumento descola, tá? É claro que a gente não quer, mas o descolamento simples é fácil de fazer e barato. Agora, se o descolamento expõe muitas vezes essa faixa branca, é sinal de que foi por causa de secagem. Então, o descolamento, quando acontece por causa de secagem diferencial das madeiras, por exemplo, o tampo tem uma idade, o fundo tem outra idade, pode acontecer não só aparecendo uma faixa branca, mas a gente percebe que ele tem quinas, né? Então, se ele descolar, por exemplo, num ponto aqui só, ele vai formar como se fosse uma quina. A gente percebe que a linha da borda não acompanha a linha da faixa. Ela tem um momento que ela tem uma quina aqui, né? Você já deve ter visto alguns instrumentos de escola, coisa assim, né? Essa forma como se fosse uma quina, assim, uma parte como se a faixa tivesse dobrada naquele ponto. Sim. E só para organizar as informações aqui, isso pode acontecer no instrumento novo? Eu posso comprar um instrumento novo que já descolou e a fábrica colou de novo? Ou você está falando só de instrumento usado? Não, aqui eu estou falando de instrumento novo. Tá. Isso aí é mais comum em instrumento usado porque ele passou por todo o processo de secagem depois que ele veio na mão do músico, e a secagem pode ser lenta, mas quando o instrumento é novo isso é mais grave porque a secagem foi rápida. Entendi. E isso pode ser não só o uso de madeira verde, como pode ser um problema do instrumento ter ficado mal estocado, por exemplo, depósito com calor excessivo ou no transporte. Sinal de que aquele instrumento pode ter outros problemas. Por exemplo, é uma coisa que a pessoa tem que olhar, é essa junta aqui, né? Tanto o fundo do instrumento como o tampo do instrumento, né, são duas madeiras que são unidas bem na linha central do instrumento. Elas são madeiras cortadas e coladas, e essa junção que forma aqui no meio, essa junta, ela pode abrir no caso de madeira verde, e ela pode abrir depois que a pessoa levou para casa. E normalmente é grave, porque se é um descolamento de secagem, as madeiras vão deformar e você não consegue colocá-las no lugar facilmente depois. Caramba, é um problema grave então. Se você percebe que a madeira é uma madeira verde, é um instrumento que pode te dar muitos problemas depois. Sim. Tá. É possível identificar se a madeira é verde só de olhar, sendo iniciante? Então, ela vai olhar por causa desses indícios que eu estou dando. Tá, então o indício assim, é se já aconteceu alguma coisa. Isso, então. Tá. Só vai conseguir medir pelos efeitos. Entendi. É difícil, mas enfim, a gente trabalha com os indícios que a gente tem à mão. Os indícios são esses, né? Um é o aparecimento dessas linhas brancas, o outro é a faixa que não acompanha a curva da borda, e o terceiro seria essa junta aqui do fundo, que pode estar saliente, ela pode estar com degrau ou ela pode estar visivelmente descolada. Se você olhar e perceber que o verniz está interrompido, que tem uma linha aparente aqui no fundo, é sinal de que aquela madeira vai abrir com o tempo. Infelizmente, a chance dela abrir é grande. Não estou dizendo que vai acontecer, mas a chance dela abrir é grande. Esse branco que você falou na borda é realmente bem aqui, nessa parte de fora aqui?
É na junta, né? Ah, é na junta da borda? É na junta da borda com a faixa. Ah, tá. Exatamente Entendi. aqui, nessa linha aqui. Tá. Né? Porque aqui são duas madeiras diferentes, a junção delas é que vai demonstrar que está no descolamento ou não. Entendi. Legal, Fábio. Obrigado pelas informações. Muito bom saber sobre a parte do corpo do instrumento. Agora pensando nos acessórios, cavalete, estandarte, cravelhas, o que você pode falar pra gente na hora de comprar? Sim, é claro que todas essas peças, se elas estiverem corretamente no instrumento, se elas estiverem inclusas, elas vão precisar passar por um ajuste, não é esse o problema. Tá. O problema é quando elas faltam. Tá? É um pouco mais raro, mas pode acontecer. O cavalete pode faltar, mas em velocidade eu nunca vi e violino já vi. Certo. A pessoa compra na loja e vem faltando o cavalete. O problema é que ela vai comprar outro cavalete, aí a pessoa vai dar um cavalete bruto para ela, e o custo de ajustar um cavalete bruto é maior do que o custo de um cavalete já próximo do ajuste final, que é o que normalmente acontece. Entendi. Cravelhas faltando, ela tem que olhar se estão as quatro, normalmente está encaixada, é fácil de olhar. Mas, por exemplo, o botão do microafinador, por causa do transporte, por causa de alguma vibração, ele pode acabar caindo. E é meio chato conseguir outros botões, por incrível que pareça, é uma coisa que pode ser um custo que a pessoa não está considerando que ela vai comprar. Entendi. E perde. Talvez a pessoa tenha que comprar o jogo inteiro? Às vezes sim. Tá. Às vezes ou o jogo inteiro ou um estandarte, né? No caso esse aqui que são peças embutidas, não é avulso, ele tem que comprar um estandarte inteiro, por exemplo, de um botão. Eu tenho alguns por aí, mas você acaba tendo que trabalhar com material usado, Sim, reutilizado, não é novinho. Entendi. E uma outra peça que pode faltar também é o parafuso do espigão, tanto o parafuso como o espigão propriamente. Pode cair, isso aqui como é um parafuso fácil de sair e a barra do espigão aqui, né? Uhum. Pode também sair, às vezes ela sai, pode estar faltando, já aconteceu. São acessórios, são partes do acessório que podem dar dor de cabeça também na hora de comprar o instrumento. Certo. Então é importante, na hora que você estiver na loja, não tenha pressa, às vezes você se sente meio pressionado porque o vendedor está te olhando e pode ser que você deixe passar uma coisa simples como uma peça que não está no instrumento. Então sempre olha, né, Fábio? Estandarte, veja os microafinadores estão todos lá, se os botõezinhos estão lá, espigão, cavalete, as cravelhas, ou seja, tome o seu tempo, lembre que é a sua compra, é o seu dinheiro, é você que vai tocar o instrumento, você tem que fazer a melhor compra possível. Inclusive a alma também esqueci de mencionar, dá uma olhadinha para dentro do F, se a alma está lá. Você vai olhar esse F aqui, você vai ver um pino de madeira que está encaixado embaixo do cavalete, é fácil de olhar, tem que ver se está lá, porque uma alma nova também tem um custo nada interessante para quem está comprando instrumento novo. Ó, já que você está falando de alma, vou te fazer uma pergunta, não sei se acontece, mas você mencionou alma. É possível o instrumento vir sem barra harmônica? Nunca vi. Tá. Nunca vi. Eu arriscaria dizer que seria um erro grave demais, que daí já tem que trocar o instrumento na loja, porque... Mas sem alma você já viu acontecer? Já. Caramba. Já, sem alma já. Interessante saber. Às vezes ele vem até com alma, às vezes com a alma curta demais, e aí você é obrigado a trocar, porque não dá para ajustar o instrumento. Mas é possível identificar olhando aqui se a alma é muito curta? Não, né? Isso aí não, só na mão do luthier, é difícil. Tá. Isso é difícil. Bom, ela estando ali dentro, Já é um bom começo. Não é que seja impossível, mas pode acontecer da alma estar curta demais, não é que é impossível da pessoa usar depois. Dá para usar, mas se não tiver alma, aí tem que pôr, não tem jeito. Certo. Legal, Fábio. Então a gente falou já sobre espelho, braço, corpo do violoncelo, todas as peças, acessórios. E agora, claro, falta falar um pouquinho sobre o arco. O que você pode falar pra gente sobre arco? Que você precisa analisar, você precisa identificar na hora de comprar para saber se você está levando um bom arco para casa ou não. É interessante, Gustavo, porque normalmente a pessoa vai na empolgação, né? O primeiro cello, ela vai olhar o cello, olha o corpo do cello, ela pode até olhar esses aspectos e, cara, é muito comum esquecer o arco. Esquecer de olhar o arco. É muito comum. A pessoa vem com um cello lindo e o arco ela nem olhou. Uhum. Às vezes ela nem sabe se tinha arco ou não. Né? Agora, o que é interessante aqui, primeiro, as marcas de cello, qualquer que seja a marca, ela tem os mais simples e aqueles que vão agregando, a configuração vai ficando mais interessante, com acessórios melhores e tudo mais, mas o arco normalmente é o mesmo. Do mais básico ao mais caro é o mesmo arco. Tá. Muito raramente alguma marca trabalha com qualidades de arco diferente. Por isso que assim, compensa olhar muito a qualidade do arco na hora, porque tem assim, coisas que vão comprometer absolutamente o uso daquele arco logo de cara. Então deixa quem que olhar. Certo, então deixa eu te perguntar uma coisa interessante, já que você está falando isso sobre a qualidade do arco, não tem problema nenhum se eu perceber que o arco é ruim e eu pedir para o vendedor, por exemplo, que eu quero um outro arco. Por isso que convém, não tem problema, mas por isso que convém na hora você já avaliar e inclusive mostrar para o vendedor o problema.
Então, Gustavo, a primeira coisa que a gente olha quando pega um arco novo é se estão todas as partes lá, se tem, claro, botão, se está tudo direitinho, se a crina não está escapando aqui na ponta ou no talão. E, obviamente, como eu vou precisar dar atenção nesse arco em casa, estico o talão, tá bom? Aperta aqui, ó, cosquei o talão. Se ele estiver esticando até o final e eu perceber que ele tem margem ainda para esticar, eu conseguiria girar mais, esticar mais, sinal de que está com a medida da crina, o comprimento da crina está correto. Se eu estico, ele chegou no final e eu percebo que ainda está mole, é sinal de que aquele arco lá não vai dar a distância que eu quero, né? Uma outra coisa que a gente olha quando a gente dá atenção é se a vareta está torta. Como é que eu vou olhar? A vareta, ela, um pouquinho, não é grave, mas se ela estiver muito torta, aí convém refutar o arco. Como é que a gente vai fazer? A gente vai olhar ele no comprimento, acho que dá para ver bem aí. A gente vai encurtar o comprimento no olho, na visão, de maneira que fique claramente evidente o desalinhamento dele, e você pode olhar inclusive em relação à crina. Se você perceber que a crina está esticada, mas uma parte do arco sai para fora e às vezes sai muito, convém pedir um outro arco e trocar. Certo. Então tem que estar claro que uma pequena variação é normal de acontecer, não adianta você imaginar que o arco vai vir perfeito, extremamente reto, mas se tiver demais, você pode pedir um arco novo. Pode, porque a tendência disso seria aumentar. Tá. Uma outra coisa que convém fazer logo de cara também é dar uma puxada nas crinas, assim levemente, né? Tanto no talão como na ponta, pega um pouquinho assim, puxa para ver se está saindo fácil. Porque isso aí acontece em todos os naipes, né? De violino a contrabaixo, alguns arcos soltarem a crina, porque o nozinho que está prendendo a crina dentro do talão e dentro da ponta não está bem amarrado, ele pode soltar. Isso daí vai soltar seguramente em casa, quando você estiver estudando. Na hora que você passar o brilho e forçar, as crinas vão começar a soltar do nozinho. Certo. É interessante, quando esse tipo de coisa acontece, é o tipo de coisa que você pode voltar na loja e falar, ó, soltaram minhas crinas, ou é melhor você ver logo no primeiro dia, porque provavelmente a loja não vai cobrir essa garantia? Convém perguntar na loja qual é a garantia, tá, e falar, falar especificamente, se eu tiver problema com o meu arco durante essa primeira semana de uso, por exemplo, a garantia cobre, quais são os problemas. Convém esclarecer, porque a minha experiência é de pegar um instrumento que veio da loja, chegou na minha mão, eu passo um valor de ajustes e na minha mão as crinas começam a soltar. É a minha prática amarrar, consertar e entregar para a pessoa, porque às vezes dá muito mais trabalho ela levar de volta na loja, trocar, escolher de novo. Então eu prefiro que a pessoa já saia daqui com a coisa resolvida. Certo. Mas, obviamente, é melhor que o arco venha bom já desde o começo. Bom, então vocês viram como é importante não esquecer de observar o arco. E não tenha vergonha, mais uma vez, é a sua compra, é o seu dinheiro, não tenha vergonha. Se você percebeu que o arco está com algum problema desses mais graves que o Fábio comentou com a gente, de pedir um outro arco. Como o Fábio disse, geralmente, numa mesma marca, os modelos diferentes de cello têm o mesmo tipo de arco. O arco é o mesmo para todos. Então, com certeza o vendedor vai ter outros arcos lá dentro, você pode pedir para ele trazer, para você analisar o que está mais de acordo com esses padrões e não levar um arco que às vezes na primeira semana, no primeiro mês, já vai te dar problema. Bom, Fábio, falando agora, a gente falou um pouco de estrutura do instrumento, mas falando um pouco de qualidade de madeira, tipo de madeiras, tem como só de eu olhar eu dizer que tipo de madeira foi utilizada, qual é melhor, qual é inferior, como que eu faço isso? Então, sabe, é claro que assim, o custo do instrumento na loja, ela acompanha mais ou menos a qualidade e a configuração do instrumento. Então, um instrumento de madeira mais simples, que as lojas normalmente oferecem, elas podem custar às vezes metade do valor de um instrumento de configuração melhor. Entendi. Feita uma pesquisa de preço e tendo noção do modelo que você procura e o quanto você pode investir, uma orientação interessante seria a pessoa saber qual é o tipo de material que ela está escolhendo, porque ela pode optar como primeira opção somente o custo, se o instrumento é o que cabe no bolso, mas ela tem que saber por que aquele instrumento tem aquele custo e o que ela está levando e quais os problemas que ela pode vir a ter com aquele padrão de instrumento. Se ela está investindo muito, ela vai querer de fato que o produto seja de acordo com o que ela está investindo. Claro. E essas coisas que eu estou ensinando, olhar, elas são aquele mais básico para escolher um instrumento. Mas não necessariamente significa então que o instrumento é bom. Certo, isso é importante que o Fábio está falando, porque uma coisa é a estrutura do instrumento e outra coisa é o som que esse instrumento vai produzir. Então o instrumento está com a estrutura boa, que é tudo que a gente falou até agora, é o mínimo, é a saúde do instrumento. Quer dizer,
ele tem que estar assim para ser considerado no mínimo um instrumento bom para ser vendido e você saber que não vai ter esses problemas graves de estrutura depois. Agora, se esse instrumento vai soar bem, já é outra história, né, Fábio? Quer dizer, a gente começa pela saúde do instrumento e depois você tem que fazer o teste de tocar, afinal você tem que ouvir o som do instrumento para ver se te agrada ou não. E sempre lembrar, como o Fábio disse, não existe milagre. Então, se o preço está muito diferente, é muito provável que a qualidade também é muito diferente, né? Você não vai achar um instrumento muito barato com uma madeira de excelente qualidade, porque o preço acompanha o valor do material, certo? Sim, exatamente. Então, uma vez que você já tem ideia do modelo que você quer, já sabe quanto você pode investir, já está decidido, convém, num segundo momento, se puder, se a pessoa tiver possibilidade de montar, e se ela quiser passar um arco para ouvir o som e tiver critério para escolher, tudo bem. Se não, a gente tenta fazer depois, no momento do ajuste, chegar no ótimo do instrumento, mas a pessoa tem que ter consciência de que o som do instrumento, que seria um fator limitante, ela depende da pessoa poder saber tirar o som do instrumento, eventualmente levar um professor para escolher com ela, que é uma coisa que é bem aconselhada a ser feita, e que o luthier consiga chegar no ótimo do instrumento, e o ótimo do instrumento não necessariamente era o ótimo do seu desejo. A pessoa tem que estar, né, com essa consciência aflorada na hora que ela vai escolher e levar o instrumento para casa, montar e tocar. Fala, puxa, investi tanto, fiz toda a escolha, recusei um instrumento que tinha um problema, montei, afinei e não era o som que eu queria. Então, tudo isso são, enfim, coisas que a pessoa tem que considerar na hora de adquirir um instrumento. Dificilmente um lojista vai trocar um instrumento que foi escolhido simplesmente porque o som não era o idealizado pela pessoa no ato da compra. Exatamente, isso é muito importante. Tem a ver, de novo, com o que a gente acabou de falar. A qualidade do instrumento vai acompanhar a qualidade do material. Então, o instrumento está saudável, é o mínimo para você levar esse instrumento para casa, mas não garante que o som vai ser o som que você quer, né? O som ele vai acompanhar, né, Fábio, o tipo de madeira que está no instrumento, que também vai acompanhar o preço. Então, como o Fábio disse, você tem que estar consciente de que o som vai acompanhar o valor do instrumento. Uma outra coisa também que convém a pessoa que está adquirindo o instrumento saber é que aquele instrumento novo ele vai melhorar o som, né? Às vezes o instrumento está um pouco seco, um pouco preso, ainda está um pouco estridente, e com o passar dos anos e com o passar dos estudos também a pessoa vai vendo que o instrumento progride, o instrumento acompanha um pouco, principalmente o instrumento novo, a qualidade vai melhorando, acompanha um pouco a qualidade da própria pessoa que está tocando, porque ela aprende a tirar som do instrumento, o instrumento é uma madeira seca, acomoda, então todas essas acomodações fazem o instrumento melhorar com o uso. Interessante, ou seja, quando você pega o instrumento, se você toca ali na loja, ou se você está começando do zero, você não tem condições de avaliar o som, leva um professor ou um conhecido seu que já toca violoncelo e pode te ajudar com isso. É sempre legal considerar que aquele som vai ficar um pouquinho mais redondo depois, né? Isso. Geralmente o instrumento vem com um som mais estridente, como o Fábio falou, isso com um som mais aberto. Você já vê o potencial de som dele, mas não necessariamente o quão polido aquele som vai ser depois. Então, você pode contar que o som vai melhorar um pouquinho, mas, de novo, não existem milagres. Então, o seu som não vai virar um Stradivarius porque você está estudando muito todo dia. Mas você pode contar com essa pequena melhoria no som, porque geralmente acontece com o tempo, né, Fábio? Isso, exatamente. Legal, Fábio. Então, agora que a gente já sabe que geralmente o preço do instrumento acompanha também a qualidade, então o instrumento mais caro tende a ter um som melhor, porque as madeiras são melhores. Vamos falar então justamente sobre as madeiras. O que eu preciso saber no início que diferencia um tipo de madeira de outro num violoncelo? Bom, Gustavo, basicamente, 2 tipos de madeira são utilizados para construir esses violoncelos de fábrica, né? E não é a espécie da madeira, mas é o tipo de matéria-prima. Certo. Então a gente está falando então em instrumentos de madeira laminada e instrumentos de madeira maciça. Os instrumentos de madeira laminada chegam a custar metade do valor da madeira maciça. Então, é claro que assim, o lojista ele é obrigado a falar se você perguntar se a madeira é laminada ou se não é, o lojista tem que informar, tá bom? Não é que seja condenada a compra de instrumentos de madeira laminada, mas você tem que estar sabendo que você está comprando uma madeira laminada. E a referência que eu faço isso daí, Gustavo, é sempre a do couro. Você vai comprar um sapato de couro, você pergunta pro lojista, esse sapato é de couro? Aí ele fala, sim, é couro sintético. Mas é couro. Não, couro sintético é outra coisa. Não é couro legítimo. Então assim também, madeira, os dois são. Só que uma é madeira laminada e outra é madeira maciça. Então muitas vezes você encontra na descrição do instrumento na loja que é, por exemplo, abeto laminado. Aí você fala, bom, é abeto. Mas o fato de ser laminado significa que ele só tem uma camada de abeto. O abeto é a madeira principal para fazer o tampo, por exemplo. Então se a pessoa fala abeto laminado, significa que ele tem uma casquinha de abeto, mas o resto é madeira laminada e inferior. É importante, então fique atento às pegadinhas, digamos. Ou seja, se você pergunta para o vendedor, ou se você vê a descrição no site da loja,
fique atento a isso, né? Se apareceu o abeto laminado, quer dizer, existe a diferença clara entre a madeira laminada e a maciça. Você pode perguntar isso para o vendedor, pode ser que ele não fale logo de cara, né, Fábio? Então é importante você perguntar, falar que tipo de madeira é laminada ou é maciça. Ele já vai perceber também que você não está chegando sem informação nenhuma, você já tem o mínimo de noção do tipo de madeira que você vai comprar para o instrumento. Mas digamos, Fábio, que a pessoa perguntou para o vendedor, ela viu na descrição da loja, mas ela ainda está com o pé atrás, ela mesma quer poder, a partir da observação, identificar se ela está comprando madeira maciça ou laminada. Dá para fazer isso? Como que faz isso? Então, Gustavo, é claro que o preço, né, dos produtos vai já de cara dar uma ideia se a madeira é dessa laminada ou é dessa madeira maciça que eu estou me referindo, mas, né, é claro que existem algumas maneiras de se olhar se a madeira é laminada ou não, e eu posso ensinar essas maneiras. Então vamos dar um foco aqui para vocês terem uma ideia de como que se faz. Então, Gustavo, o instrumento de madeira maciça, logo de cara a gente consegue olhar a presença dessa borda aqui. Quando eu falo essa borda, seria essa borda mais arredondada que acompanha toda a lateral do instrumento e ela acompanha um rebaixo paralelo à borda, todo paralelo à borda que acompanha a volta toda, que é fácil de notar pela presença de uma pequena sombra. Quando a gente põe de lado assim, a gente vê que tem essa sombra. Passando o dedo assim é fácil perceber que ela tem uma concavidade seguida de uma bordinha gordinha. Isso aqui não é possível no instrumento de madeira laminada, isso aqui é madeira maciça. Um instrumento de madeira laminada não dá para fazer esse rebaixo porque são lâminas sobrepostas e se a gente tiver que cavar isso daqui a gente acaba estragando a superfície. Então isso só é possível no instrumento de madeira maciça. Um segundo aspecto da madeira maciça é a presença do filete. Aqui dá para ver bem a presença desse filete, a volta toda. E isso não é riscado, é madeira incrustada mesmo. Isso fica mais fácil de ver nos bicos do instrumento. Aqui, por exemplo, dá para ver bem que são duas linhas que se encontram muito bem e que os riscos pretos acabam igualmente, elas não têm defeito. Você percebe que não é um risco feito à mão, mas é de fato uma madeira. Sobretudo a parte clara do meio do risco, você percebe que ele não acompanha as linhas dos veios da madeira. É verdade que o filete é um pouco mais difícil de ver e a gente deve olhar principalmente a presença da borda e essa terceira característica que eu vou mostrar agora, que é como é a lateral da borda. Um terceiro aspecto, Gustavo, então, é na borda a gente consegue olhar a presença dessa linha que vem desde o tampo e ela dobra e curva acompanhando a borda, porque são os anéis de crescimento da árvore que elas não são interrompidas na borda, mas eles se prolongam e fazem a curva acompanhando a borda. No instrumento de madeira laminada não é assim, a gente vê as lâminas paralelas toda a borda. A gente vai pegar agora um instrumento de madeira laminada, onde isso vai ficar evidente. Por outro lado, Gustavo, esse daqui, por exemplo, é um instrumento de madeira laminada. A gente consegue ver que o filete ele é bem mais grosseiro, ele é riscado sobre o tampo e a gente percebe que ele é mais largo, mais grosseiro, mas não é no bico onde ele fica mais evidente. Tá vendo? Então a gente percebe que os riscos pretos, o acabamento dele parece canetinha mesmo, fica fácil de identificar porque eles não coincidem, o acabamento deles não é normalmente tão perfeito como é com o filete, e a parte clara no meio do risco, ela também não é interrompida com os desenhos do tampo, eles passam reto sobre o filete, né? Sinal de que esse filete é riscado e não é uma incrustação como se faz normalmente com os filetes melhores. Aqui, Gustavo, a gente consegue ver bem aquelas lâminas que eu estou falando. Você consegue ver que são várias linhas paralelas, exatamente as placas de madeira sobrepostas e coladas, fica evidente aqui na borda. Isso aqui é sinal, então, de madeira laminada, assim fica fácil de identificar. São esses os três critérios que a gente olha para ver se a madeira é maciça ou laminada. Legal, Fábio. Então, agora que a gente sabe um pouquinho a diferença de madeira laminada, madeira maciça, o que mais, além do tipo de madeira, agrega valor e pode deixar o instrumento um pouquinho mais caro e vai deixar também a qualidade melhor do instrumento? Tá. A primeira, mais importante, são os acessórios em madeira ébano, né? A maior parte dos instrumentos eles têm o que eles chamam de material ebonizado, que é uma resina preta que cobre a madeira, né? Isso pode acontecer no espelho do instrumento, né? No espelho do instrumento, pode acontecer nas craveiras do instrumento e pode acontecer no estandarte, quando o estandarte não for de metal, mas se for de madeira, então eles podem vir que eles são de ebonizado, que é uma madeira clara
e que eles passam uma resina preta por cima. Qual é o problema disso daí? É que normalmente são madeiras mais moles, as madeiras que estão por baixo. Então, elas não são madeiras de grande resistência. Na verdade, a maioria delas é a mesma madeira do corpo do instrumento, que é o maple. E o fato dela ser ebonizada é uma resina preta que eles passam por cima e que com o tempo isso desgasta. E o desgaste, isso aí vai demorar um pouco, não é que é rapidinho, é coisa de 1 ou 2 anos. A pessoa precisa, por exemplo, estudar muito, ela precisa retificar o espelho, ela precisa deixar o espelho liso de novo, ela precisa aplanar o espelho e deixar o instrumento que a gente chama de retificado. Se o material for ebonizado, já não vai dar para fazer, ou até dá para fazer, mas fica feio, porque o material que está por baixo é branco, tem que pintar e tudo mais. Tá. As craveiras também, que são só ebonizadas, elas são mais moles também. Então a cravelha, pelo fato de você estar girando o tempo todo, ela está atritando, ela vai amassar, brunir, gastar a madeira mais mole e gasta mais rápido. Não é que seja assim, de um dia para o outro, demora. Sim. E ela pode perder o ajuste mais rápido, mas o ébano já dura mais. O ajuste é uma madeira mais resistente, tá? Basicamente é isso. E pelo olho eu consigo dizer se é uma madeira inferior que só foi pintada ou se é ébano, eu consigo identificar só de olhar? Então, precisaria ter um olho um pouco acurado. Aí convém, de fato, pesquisar sobre aquele modelo de instrumento e ver o que o fabricante ou o vendedor fala. Aí eles vão ter obrigado a falar, é ébano mesmo? Se ele falar, é ébano ebonizado. Eu falei, não, então não é. Certo, isso é interessante. Eles têm que ter essa pulo do gato, tem que pegar. Tem que perguntar mesmo, né? Outra coisa é o seguinte, com relação ao verniz dos instrumentos, é uma coisa que normalmente as pessoas se preocupam. O fato é que normalmente as pessoas gostam do verniz fosco, por uma questão de ser mais elegante, mais refinado, não sei o quê. Mas muitas vezes o verniz fosco serve para esconder defeitos, porque o verniz brilhante reflete mais os defeitos. Certo. Então o verniz brilhante não é que seja um grande problema, mas ele vai expor os defeitos que também o verniz fosco tem, só que estão mascarados pelo fato de ser fosco. Entendi. Então a qualidade do verniz pelo fato de ser fosco ou brilhante muitas vezes muda o valor do instrumento no final, mas na prática tem pouca diferença. Tá, diferença de som, você diz? Não, acho que o som não é isso que vai mudar o som. Tá. Aí é questão de grossura do verniz, a maneira como ele é aplicado, mas isso já é difícil escolher. Eu vou falar assim, que nessa categoria de instrumentos, se o verniz é brilhante, fosco, grosso ou fino, vai fazer pouca diferença no final das contas. É mais uma questão estética. O que pode acontecer, Gustavo, é o fato do verniz ser envelhecido ou escuro, e isso esconde um pouco alguma beleza que a madeira possa ter, né? E uma coisa que vai fazer diferença no valor é a beleza da madeira. Então a madeira que tem, por exemplo, ondulações, aqueles rajados no fundo dessa madeira, por exemplo, que ela é um pouquinho rajada. A gente consegue ver alguns desenhos no fundo, mas é pouco. Mas tem instrumentos que são bem rajados e a gente gosta disso. É uma coisa que valoriza o instrumento. Então se o verniz for muito fosco e muito escuro, mascara um pouco essa beleza natural, que enfim valoriza o instrumento. Certo. Além dessa função estética, tem uma questão com função de proteção do instrumento, a questão do verniz, ou não? Total. Para essa categoria de instrumentos, não só a proteção, eu digo mais, é claro que o verniz grosso protege mais, mas a gente está falando de instrumentos que tem uma gradação de espessuras baseada na qualidade da madeira, e essa madeira normalmente é de origem asiática, é uma madeira um pouco mais mole, um pouco mais, vamos falar assim em termos para imaginar fofa, do que a madeira de origem europeia, que é uma madeira mais cara. Então o verniz mais grosso compensa essa deficiência natural da madeira. Então não é à toa que a gente queira que o verniz seja um pouco mais duro, para exatamente no final das contas o som não refletir essa qualidade da madeira. Não é que a madeira seja mais frágil, não é isso. Mas é natural que a madeira mais mole tenha um som menos brilhante, por exemplo, e o verniz venha compensar toda essa deficiência. Entendi. E a espessura do verniz também se relaciona com a questão de ser fosco e brilhante, por exemplo. Verniz fosco é sempre de uma forma, brilhante é sempre de outra, ou não? Não. Tá. Na verdade, o verniz brilhante pede um nivelamento para poder chegar naquele brilho que o fosco não precisaria a princípio. Mas é tão pouca a diferença que, no fim das contas, não é o que se considera para avaliar a qualidade de som ou qualidade do instrumento. É só uma coisa de, enfim, refinamento da peça final, só isso. Tá. Fábio, então para encerrar, eu sei que a gente já falou aqui das peças, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais especificamente do cavalete, que é uma peça tão importante no cello, está diretamente relacionada com o som do instrumento. Tem alguma dica para perceber a qualidade do cavalete que vem no instrumento? Isso vai afetar o preço final do instrumento ou não? Então, Gustavo, isso daqui é uma coisa um pouco complicada. Porque, de fato, o cavalete é uma peça fundamental, como você está falando,
mas é difícil assim a gente bater o olho e falar essa peça é boa, essa peça não é boa. Eu acho que isso não deve ser um critério para se recusar um instrumento. Mas, considerando que as peças de modo geral, ébano, a qualidade da madeira maciça ou não, a qualidade do verniz, tudo isso no conjunto, é natural se pensar que a qualidade do cavalete acompanhe. E de fato sim, na maioria das marcas que eu tive contato, eu posso dizer com segurança que a qualidade do cavalete acompanha a qualidade das outras peças. Então é uma coisa também que a pessoa não tem que se preocupar. Por quê? Uma vez que o instrumento esteja ajustado, se ela tiver os cuidados necessários, o fato do cavalete ser de qualidade um pouco inferior não é uma coisa que vai comprometer os estudos ou a durabilidade. Tá? Então é mais ou menos essa a orientação. Então é interessante isso que o Fábio falou agora no final, porque o cavalete é uma peça, é um acessório, ou seja, algo que você pode trocar depois, colocar um outro da sua preferência, com o seu luthier de confiança. Então na hora de comprar o instrumento, você vê que a parte mais importante é ver se a saúde do instrumento está ali, se a estrutura do instrumento está boa. Então tudo que a gente conversou sobre o corpo, sobre braço, espelho, sobre o arco do instrumento, todas essas outras questões de acessórios, cravelhas, cavalete, estandarte, tudo isso pode ser trocado, né? E você pode comprar de qualidade superior no futuro se quiser. E aí já entra num assunto que é o assunto do nosso próximo vídeo, que é sobre ajuste do instrumento. Então depois que você fez uma boa escolha de um instrumento, você viu que o instrumento tem uma boa estrutura, está saudável, você levou o instrumento para casa, você pode melhorar ainda mais esse instrumento fazendo ajustes nesse instrumento, certo? Na verdade, você quase que vai ser obrigado a fazer alguma coisa, porque os instrumentos eles vêm propositalmente com margem para você trabalhar, eles vêm de fábrica assim já, as cravelhas vêm muito longas, vêm com ajuste por ser feito, o cavalete vem muito alto, tudo isso acaba sendo necessário. Certo, então ele já vem meio bruto as peças para você poder trabalhar depois, certo? Uma margem para você poder ajustar da maneira como você queira. Bom, então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante a entender melhor como fazer uma boa compra, como identificar se a estrutura do seu violoncelo está boa, se o instrumento está saudável para fazer, para realizar a compra, e a gente vai continuar depois falando sobre os ajustes básicos do instrumento. Eu já agradeço, Fábio, por ter aceitado o convite, por ter esclarecido tantos pontos importantes para a gente, mas depois que você compra o instrumento, o ajuste básico é um outro assunto que vai ficar para um próximo vídeo. E se você gostou, aproveita, deixe o seu like aqui embaixo, isso ajuda muito a divulgar o vídeo. Deixe seus comentários aqui embaixo na seção de comentários, quais são os assuntos que você gostaria de ver aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com aqueles seus amigos que estão nessa fase de decidir qual instrumento vão comprar. E siga também o Cello Didático nas redes sociais. Uma coisa muito importante, eu vou deixar o link para o canal do Fábio aqui embaixo na descrição. O Fábio tem um canal aqui no YouTube, tem vídeos incríveis lá sobre vários assuntos de luteria que podem ser muito úteis para você que está aprendendo um pouco mais sobre o violoncelo. Então, tá aqui na descrição do vídeo o link para o canal do Fábio. Fábio, muito obrigado pessoal, e até o próximo vídeo.